Então vamos lá. A definição da força de um ácido ela está associada à sua constante de acidez, o seu Ka, que está associado ao pKa, e não ao pH. Vamos analisar essas situações. Ka é a constante de equilíbrio da dissociação, no caso aqui, ionização de um ácido em água. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Então aqui nós temos com o Ka do ácido clorídrico 10⁻⁷, o ácido forte, e o Ka do ácido acético 1,74 vezes 10⁻⁵, o ácido fraco. A gente vai definir ácido forte e fraco daqui a pouquinho. Vamos ver a situação que nós temos aqui. O HA, o ácido, doa um próton para a água, vira H3O+, A-. A constante de equilíbrio dessa reação é o produto dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes, divididos pelos produtos dos reagentes elevados aos seus respectivos expoentes. O que significa isso? A concentração do H3O+, produto, vezes a concentração da A-, sobre a concentração da água, vezes a concentração do HA. Essa é a constante de equilíbrio dessa reação. Como a temperatura da reação ela vai ser controlada, nós levamos em conta aqui, então, que a concentração da água é constante. Então, a constante de equilíbrio vezes a concentração da água, ela é uma constante chamada de Ka. Lembrando que a concentração da água é o número de mols de água por volume. Se eu levar em conta 1 litro de água a 24 graus Celsius tem 1000 gramas. Então 1000 gramas dividido por 18 gramas por mol sobre 1 litro tenho 55,55555 mols por litro. Essa é a concentração da água a 24 graus Celsius. O que significa isso? Se eu estou levando que a constante de acidez é a constante de equilíbrio vezes a concentração da água, se a temperatura for alterada, a densidade da água é alterada e a constante de equilíbrio também é alterada, tá? Então a constante de equilíbrio ela é alterada em relação à temperatura. Então aqui nós temos uns ácidos orgânicos e ácidos inorgânicos. O ácido fluorídrico tem constante de equilíbrio Ka, constante de acidez 6,8 vezes 10⁻⁴. O ácido nitroso 4,5 vezes 10⁻⁴. O ácido benzoico 6,5 vezes 10⁻⁵. O ácido acético 1,8 vezes 10⁻⁵. E assim por diante. Nós temos as forças dos ácidos aqui na tabela, os ácidos orgânicos. Lembrando então que o pKa é menos log do Ka, ou seja, quanto maior o Ka, a constante de acidez, menor o pKa. Então o ácido forte tem pKa baixo, por exemplo. O ácido acético, o ácido clorídrico tem 10⁻⁷, 10⁻⁷ é a constante de acidez, o Ka é 10⁻⁷. Se eu pegar o pK do ácido clorídrico, é menos log de 10⁻⁷, ou seja, menos 7. Já o ácido acético é 1,76 vezes 10⁻⁵. Se eu pegar o log desse valor e menos log desse valor, eu tenho 4,76. Então, quanto maior o pKa, menor a acidez. Quanto maior o pKa, menor a acidez. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Tá? Então tem uma relação inversa entre Ka e pKa. Já o pH, ele depende da temperatura e depende do grau de ionização. E, na verdade, o pH está associado à concentração de H3O+ no meio. Ou seja, é uma situação do meio, tá? Então, pH é menos log da concentração de íons H3O+. Ele vai de 0 a 14 se eu levar em conta uma temperatura de 24 graus Celsius. Daqui a pouquinho você vai entender isso, tá? Mas a escala de pH, ela varia com a temperatura. Então, se eu estiver medindo pH em temperatura variável, ele não vai de 0 a 14. Se a temperatura tiver 24 graus Celsius controlada, 24,25, eu levo em conta então que o pH vai de 0 a 14. Se a temperatura oscilar, esse pH vai ser alterado. A gente vai ver daqui a um pouquinho o porquê isso. Então, o pH é uma característica de uma solução. Ela pode mudar, basta eu adicionar mais ácido ou mais base, ou a própria água no meio. Já o pKa é uma constante, ela é característica de uma solução. Se eu não alterar a temperatura, o Ka não é alterado, tá? Então é uma constante. Então a definição do ácido é dada pelo Ka e está associado ao pKa. Então pKa e o Ka definem a força de um ácido. Então aqui eu vou falar sobre a autoprotonação ou autoionização da água. Como eu falei anteriormente, a água ela é uma espécie anfiprótica. Ela acaba interagindo como ácido e como base. Ela tem hidrogênios ionizáveis, hidrogênios ligados ao oxigênio, e também par de elétrons sobrando no oxigênio. Então uma água pode atuar como ácido e uma água pode atuar como base. O ácido doa um próton,
formando H3O+, então o ácido conjugado da base, e o ácido aldoar, um próton, vira base conjugada. A constante dessa reação é H3O+, concentração de H3O+, vezes concentração de OH- divididos pela concentração de água ao quadrado. Como a temperatura mantida constante, eu tenho que a concentração da água ao quadrado vezes a constante de equilíbrio é o Kw, constante de ionização da água. Então esse Kw já está incluído nele a concentração da água. Logo, a concentração da água depende do que? Da temperatura. Lembrando que a temperatura influencia na densidade da água. Então o volume de água vai ter uma massa diferente. Se o volume de água tiver uma massa diferente, eu tenho uma concentração diferente. Então a constante de equilíbrio, ela é o Kw, que é a concentração da H3O+, vezes a concentração de OH-. Se eu levar em conta isso, a 24 graus Celsius, o Kw é 10 na menos 14, tá? Mas se eu alterar a temperatura, eu altero o Kw, uma vez que o Kw leva em conta a concentração da água também. Então aqui, o Kw é 1 vezes 10 a menos 14, se eu tiver um meio neutro, eu levo em conta que a quantidade de H3O+ e OH- é igual. E eu tenho então a concentração de H3O+ e OH- a 25 graus Celsius aqui, mas é 24,5 a 25. É 1 vezes 10 a menos 7. Então 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7, eu tenho Kw 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Se eu pegar o pH, que é menos log disso, eu tenho 14. Então o pH vai de 0 a 14 a 25 graus Celsius. Então, se eu tiver a equação Kw igual a H3O+, concentração de H3O+, vezes concentração de OH-, eu tirar o menos log dos dois lados, eu tenho menos log de Kw, menos log da concentração de H3O+, menos log da concentração de OH-. Menos log de Kw é pKa. Menos log de H3O+, é pH. Menos log de OH- é pOH. Então, pOH mais pH é igual a 14. Isso a 25 graus Celsius, tá? Então a escala de pH vai de 0 a 14, a 25 graus Celsius. Então a constante de equilíbrio ela muda com a temperatura. Por exemplo, a 0 graus Celsius, uma questão mais próximas. O Kw é 1,14 vezes 10 a menos 15. E o pKw, 14,94. Então o pH vai de 0 a praticamente 15. A 24 graus Celsius vai de 0 a 14. Tá? Então, por 24 e 25 a gente considera 14. Se a temperatura for mais alta, o pH da água vai de 0 a 13, por exemplo, a 30 graus Celsius. Então, aumentando a temperatura, o pH diminui, o Kw aumenta e o pKw da água diminui. Então, quanto maior a temperatura, então, uma solução neutra, a concentração de H3O+ é igual a concentração de OH-. Então, aqui eu tenho, lembrando que uma solução neutra tem um pH igual a 7, porque a concentração de H3O+ é 1 vezes 10 a menos 7, menos log disso é 7. Uma solução ácida, a concentração de H3O+ é maior que OH-, logo, o pH é menor que 7. E uma solução básica, a concentração de OH- é maior que H3O+, e o pH é maior que 7. Então aqui eu tenho um ácido e a sua base conjugada sendo avaliada. Isso, um ácido e uma base. Ácido e a base sendo o ácido sendo ionizado e a base sendo ionizada. Ácido nitroso mais água, H3O+ e NO-. A constante de acidez é H3O+, NO- sobre HNO. Então a espécie dissociada pela espécie não dissociada, ionizada e não ionizada. A amônia em água, constante de basicidade. A espécie ionizada e a espécie não ionizada. Então sempre uma relação entre a quantidade de espécie ionizada e não ionizada.